Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e uma possível disparada que pode acontecer nas ações com uma troca de governo. A gente sabe que as eleições no ano de 2026 já estão mais próximas do que a gente se imagina e as estatais, Banco do Brasil, por exemplo, uma estatal muito relevante, acaba tendo uma volatilidade bastante elevada em anos de eleições. Pode ser tanto para baixo ou tanto para cima. E vamos olhar aqui o que pode acontecer com o Banco do Brasil, principalmente com as ações no ano de 2026. Fora também, pessoal, uma grande expectativa de valorização e também bons proventos que o banco aí pode pagar para os investidores no longo prazo. Com a retomada da rentabilidade, o Banco do Brasil pode aí trazer um excelente retorno na carteira dos seus investidores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira do canal. Perceba que eu tenho 45% do meu patrimônio nas ações do Banco do Brasil. Ainda mais agora com essa alta que aconteceu, o Banco do Brasil disparou, tá? Justamente por conta de uma alta do Ibovespa, entrada massiva de capital estrangeiro levou as ações do Banco do Brasil a um patamar mais elevado. Por mais que o resultado do Banco do Brasil no curto prazo não esteja lá essas maravilhas. Mas, mesmo com toda essa queda no resultado, a gente sabe que isso aqui é um fator muito pontual relativo à alta da inadimplência no agronegócio, já que o Banco do Brasil ele é um player extremamente elevado no agro. O que aconteceu foi desvalorização do preço das commodities, né? Aumento de dívidas por parte de produtores rurais, erro na concessão de crédito por parte da gestão, fez o Banco do Brasil ter uma queda de lucros bem expressiva. Porém, isso aqui já tem expectativa de recuperação. Agora a gestão já está mais diligente na concessão de crédito, a MP 1314 já está surtindo um efeito maior, já houve uma melhora na resolução 4966 do Banco Central. Então, a partir de agora em diante, o Banco do Brasil pode ter uma retomada gradual da rentabilidade. 2026 promete um lucro de 22 a 26 bilhões e já para 2027 em diante, quem sabe o lucro voltando para a casa dos 30 bi. Pode colocar o Banco do Brasil, por exemplo, como um dos bancos mais baratos da Bolsa. Se a gente observa que, devido a essa dificuldade que o Banco do Brasil tem tido no agronegócio no curto prazo, trouxe para a gente um desconto interessante, porque ainda mesmo após a alta, o banco está sendo negociado por 0,8 de PVP. A média do banco é ser cotado por uma vez valor patrimonial, trazendo um potencial de alta nas ações caso o Banco do Brasil fosse cotado novamente pelas suas médias de 21% apenas para regressão. A gente sabe que no mercado altista, o Banco do Brasil já chegou a ser cotado por 1,5 vezes valor patrimonial, trazendo para nós aí um potencial de valorização no preço da ação de 91%, pessoal, mostrando que o banco poderia trazer aí um verdadeiro upside para os investidores, por mais que no curto prazo esse provento tende a ser bastante contido. Mas, tá, com a retomada da rentabilidade, o índice de capital voltando a ficar confortável, já para 2027, o Banco do Brasil pode abrir a torneira, tanto com recuperação no lucro, aumento do payout, esse dividendo pode voltar a ficar interessante em 7 a 8% ao ano, de maneira mais consistente. Mas tá bom, Pablo, o tema principal do vídeo são as eleições. O que você acha para 2026? Olha, pessoal, bem óbvio, tá? Se houver um governo de centro-direita, eu não vou ficar aqui discutindo sobre política, tá? Não é o foco principal do vídeo fazer crítica tanto para a direita e esquerda, cada um tem a sua opinião diferente. Porém, eu vou tratar dos fatos. Se de fato houver uma mudança de governo para um governo mais centro-direita, focado ali no crescimento econômico, como por exemplo um Tarcísio de Freitas, né, um Flávio Bolsonaro, digamos assim, o que pode acontecer? O mercado pode sentir de que esse desconto estatal possa deixar de existir, porque agora o Banco do Brasil pode ter uma eficiência maior, menos volatilidade no quesito de essas questões sociais, que a gente sabe que um governo estatal que não é muito pró-mercado, ele pode usar o banco, né, para fazer ali
no caso ali, pulverizar na questão de crédito subsidiado que não seja ali muito bom para o banco. Então o banco ele pode oferecer crédito não para obter lucro para os acionistas ou crescimento próprio. Ele pode ter para fins sociais, né? Para fins ali de votos. E, num governo mais centro-direita, isso tende a não acontecer. E como que as ações do Banco do Brasil poderiam reagir? Vamos pegar aqui no longo prazo. Todos os momentos que teve eleição, geralmente de 4 a 4 anos, nós observamos que o Banco do Brasil ele tem muita volatilidade, pessoal. Olha o que aconteceu aqui, ó, na época do governo Temer, tá? Quando a gente teve aquela mudança da Dilma ali, ó, em 2016 para o Temer, uma gestão um pouco mais pró-mercado. As ações do Banco do Brasil decolaram, saíram ali dos seus R$6 para a faixa, né, dos R$18. Foi muito rápido, um movimento de apenas um ano, a ação mais do que dobrou de preço. Então se você pegar aqui, ó, 18 dividido por 6, você teve uma alta total de 200%. Vamos observar o lucro nesse mesmo período. O lucro nem cresceu tanto, tá? Porque se você pegar aqui, ó, de 2016 para 2017, o lucro ficou de lado, pessoal. O lucro ficou de lado, Malemar aumentou. A gente está enfrentando um momento muito parecido com 2016 a 2017, né? Onde a gente está com um governo que está com uma Selic elevada, tá ali, né? Prejudicando o déficit orçamentário, mais uma vez sem crítica nenhuma, apenas tratando os fatos. Basta você pegar aí a balança, tá? O déficit público como tá alto. Se você observa aqui, ó, do ano para o outro, olha a diferença. O Banco do Brasil cresceu pouco lucro. E para esse ano para o próximo, o banco prevê um lucro de 22 bi. Vamos supor que ele fique na banda inferior do seu guidance, 22 bilhões, se eu dividir por 20,7, daria um aumento no lucro de 6%. Praticamente de lado. Vamos supor que ele só mantenha essa lucratividade como foi nesse ano, tá? Entretanto, pessoal, o mercado não quer saber. Se entrar de fato um governo de direita, o mercado tende a reagir com euforia. Se o capital estrangeiro continuar entrando, o Banco do Brasil pode se valorizar e quem sabe até repetir esse movimento de preços. Porém, se continuar uma gestão ali como está agora, se o Lula for reeleito, por exemplo, o banco pode ficar como está, até porque o mercado já precificou uma gestão Lula. Então você não pode ver uma queda, pode até continuar subindo, né? Por mais que não reaja com tanta euforia, o que a gente pode observar? Se o Lula for reeleito, o Banco do Brasil vai continuar subindo por conta da alta do capital estrangeiro, por conta de uma Selic menor, mas se um governo de direita entrar, aí de fato o banco decola, tá? Eu diria dobrando aí na cotação com muita velocidade, como aconteceu em eleições anteriores, quando houve um presidente mais pró-mercado. Essa é a minha visão para as eleições. O capital tende a atrair para empresas com alta eficiência. O Banco do Brasil ele é um banco de qualidade, tá? Claro, não tem tanta qualidade quanto o Itaú, mas essa qualidade do Banco do Brasil acaba sendo um pouco limitada justamente pela exposição no agronegócio. Vocês sabem que quando há um ciclo favorável, o ROI do Banco do Brasil chega muito próximo do Itaú. Então perceba aí, né, que o mercado tende a precificar isso com muita velocidade. Perceba que nos últimos 10 anos o Banco do Brasil deu 600% de rentabilidade, mesmo com toda a dificuldade que ele tem passado no curto prazo, o banco deu de rentabilidade para o acionista mais ou menos ali, tá, pessoal? Uns 21% ao ano de forma composta. E desde o Plano Real, para você que segura as ações do Banco do Brasil há bastante tempo, tá tendo uma baita rentabilidade. Mais de 25, superou até o Itaú, tá? Você pega o Itaú ali desde o Plano Real, o Banco do Brasil deu mais, justamente por conta dessa volatilidade mais elevada para os investidores que aguentam e têm estômago, pode ser muito recompensado. Mas claro, tem um preço. Qual que é o preço? O preço é você aguentar a sua carteira derreter ou subir do dia para noite. Quem não se lembra aqui no canal, né? Eu fui massacrado com o Banco do Brasil até pouco tempo atrás. Meu patrimônio derreteu. Eu tô aqui com esses 111 mil aqui em Banco do Brasil, mas sabe quanto que chegou? Chegou em 69 mil reais. Minha posição derreteu mais de 40 mil em apenas um único mês, tá? E aí eu digo pra vocês o seguinte, pessoal, imagina se eu tivesse vendido e se eu tivesse reagido na emoção. Por isso que eu digo, tem que acompanhar a empresa, você tem que observar os ciclos, estudar e observar, né, consequentemente, se vale a pena. Observando hoje, Banco do Brasil está barato, retomada da rentabilidade, pegando aqui, ó, o preço justo do Benjamin Graham, que acaba funcionando muito para empresas com uma demanda mais inelástica, empresa ali, né, uma demanda mais cíclica, eu diria inconstante, né, porque na verdade eu acabei me confundindo. Empresa com demanda inelástica são empresas como o Itaú, que não oscilam tanto. Tô falando de empresas mais inconstantes mesmo, tá, mais cíclicas, digamos assim. Se eu pegar aqui, ó, um LPA projetivo de 4 e multiplicar pelo um VPA, você tem um preço justo nas ações de R$ 54,00 para Banco do Brasil, dividido pelo preço atual de 27, você ainda tem um potencial de alta de 101% na cotação. Então, mesmo a 27, ele ainda estaria barato, supondo essa recuperação do resultado, poderia dobrar na cotação. E já o banco voltando a lucrar seus 30 bilhões novamente, quem sabe ele voltando para um payout maior. E aí, o investidor que está comprando agora, nesse valor de mercado atual,
pode garantir, hoje ele vale 154 bi na bolsa, você pode garantir 8,7% ao ano de dividendos. Para você que tem as ações ali a R$18, nem se fala, né? Banco do Brasil chegou a 120 bi de valor de mercado, ficou muito barato, pessoal, muito descontado mesmo. Consequentemente, você já tem um dividendo projetado de 12,4% ao ano na média. Se você pegar 1 menos payout vezes ROI médio, que fica de 15% ao ano, o Banco do Brasil pode trazer um crescimento de lucro na faixa de 15% ao ano, de 10%, perdão. Aí você coloca aqui, ó, aliado a um provento de 8,5%, que foi a média de longo prazo, mais uma taxa de reinvestimento, o Banco do Brasil pode proporcionar 22% ao ano de crescimento no longuíssimo prazo. Você ter 22% ao ano é muito bom, tá? De forma garantida. Tecnicamente, você multiplicaria um capital de 100 mil, aportando R$1.000 por mês, em mais ali de R$1 milhão. E quer ver se estender isso aqui para 27 anos, que foi o que o Banco do Brasil deu de retorno aí, desde o Plano Real. Você multiplica em 34 milhões. Olha como o longo prazo acaba fazendo diferença. Ah, eu penso a longo prazo, Pablo. Então 30 anos aí, vamos calcular. Olha o tanto, 62 milhões. Com que você aportando, lógico, 1.000 por mês. Se você dobra essa base de capital, você tem ali 85 milhões, tá? E na verdade, pessoal, deu até mais. É que você tem que pegar nas baixas, tem que saber gerenciar, mas você conseguiu sim. Banco do Brasil, desde o Plano Real, deu 25% ao ano. Então você conseguiu 166 milhões de patrimônio com 30 anos posicionado dentro do banco. E detalhe que sem dor de cabeça, você teve volatilidade, que proporcionou comprar barato. Então você percebe aí que aparentemente hoje pode ser uma boa oportunidade. Isso para o investidor que for paciente e souber se aproveitar dos preços em baixa, porque é o maior banco estatal do país, probabilidade de quebra zero, é você ter estômago de aguentar o banco desabando e poder comprar nos momentos de extremo estresse. Aí muitos vão falar, ah, Pablo, para de ser hipócrita, você não comprou o Banco do Brasil quando estava caindo, mas pessoal, o Banco do Brasil é de uma posição enorme da minha carteira, tá? Metade da minha carteira tá no Banco do Brasil e eu vislumbrei outras oportunidades, como por exemplo aqui, o Banco Itaú, que eu acabei comprando, comprei BR Partners, comprei Petrobras, comprei BB Seguridade, comprei Vale, mas assim, Banco do Brasil já está reduzindo a exposição, voltando ali para mais ou menos uns 40%, consequentemente 39%, fora que a posição pode crescer mais, né, se a ação valorizar. Eu posso voltar a focar no Banco do Brasil de novo. Quem sabe as ações dando uma trégua, uma caída aqui no curto prazo, quem sabe eu não posso voltar a comprar um pouquinho. Então, é tudo aos poucos, pessoal. Você vai ter uma vida inteira para acumular ações de boas empresas. E com essa disparada de governo, quem sabe um governo centro-direita, o banco pode decolar. Eu espero que isso não aconteça, tá? Do banco decolar, porque senão já era, ele vai ficar caro aí durante um tempinho e a gente infelizmente não vai conseguir acumular ações desse banco maravilhoso aqui por um preço baixo, um banco que pelo menos dá uma rentabilidade interessante olhando para longuíssimo prazo, tá? Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo e que me inclusive desse uma rentabilidade parecida com a sua. Perceba que eu consegui aqui 200% de rentabilidade desde quando iniciei na bolsa. É por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. Cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, você tem aqui, ó, os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que se encontra o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, para este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm aí ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Em particular, tem as ações do banco e pretendo continuar comprando sim lá no longo prazo. Acho que vai ser sim uma boa decisão de investimento. Mais uma vez, nada se trata de recomendação
de compra ou de venda. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!